Bom, em primeiro lugar, então, boa noite a todos, né? É sempre muita alegria de estar aqui. Na verdade, eu falo que não é para palestrar, mas para conversar com vocês. Porque eu também estou aprendendo como todos nós, né? E eu passo um pouquinho para vocês. Então, hoje eu começo perguntando: podemos mudar o mundo para melhor? E aí? Podemos sim e devemos. Não pareceu, mas tudo bem. Porque, gente, nós estamos num mundo cada vez mais doido. Fala a verdade, com tanta violência, com tanta descrença, com tanta desumanidade, mata-se por qualquer coisa, né? Com tantas pessoas sem Deus dentro do coração, sem Jesus. Então, mas nós podemos sim e devemos. Mas aí a gente pergunta assim: o que fazer? O que fazer para mudar o mundo? Aqui, não sei se está dando para vocês verem, é o trecho, na verdade, é uma imagem de um filme chamado A Volta do Todo-Poderoso, onde o ator que está de branco, que é o Morgan Freeman, ele faz o papel de Deus. E o outro, ele é um recém-eleito deputado lá nos Estados Unidos. Ele quer mudar o mundo. E aí, Deus chega para ele e pergunta assim: eu quero que você construa uma arca. Ele falou: eu? Como vou construir uma arca? E aí, nesse pedacinho, eles estão conversando. E ele, Morgan Freeman, ele está colocando água para um cachorrinho de rua. E ele diz assim: muita gente quer mudar o mundo, mas não sabe como fazer, como começar. Aí ele diz assim: Deus, com uma atitude real de carinho e amor de cada vez. Só que eu troco a palavra carinho por caridade. Então, com uma atitude, não está aparecendo, com uma atitude real de carinho, ou melhor, caridade e amor de cada vez. Mas a mudança está onde? Dentro de cada um de nós. Porque, gente, ninguém muda o mundo se não conseguir mudar a si próprio. Como é que a gente quer mudar o mundo se a gente não consegue nem mudar a nossa maneira de ser errada, né? Então, eu achei interessante esta frase que diz assim: ontem eu era inteligente, eu queria mudar o mundo, mas hoje eu sou sábio. Usei a sabedoria, quero mudar a mim mesmo. Então, como que nós podemos mudar realmente? Primeiro, a prática da caridade. Porque a caridade, ela é verdadeira. A verdadeira caridade, ela é sempre boa e benéfica. E benevolente. Ela está mais nas ações, no gesto, do que no fato. Essa é a verdadeira caridade. Aquela que está mais na nossa forma de agir do que no fato, né? Naquilo que aconteceu. Está lá no Livro dos Espíritos esta frase. Então, não é à toa, né? E aí eu pergunto assim: a caridade seria dar esmolas, dar alimento, dar roupas? Sim, com certeza, mas é muito mais do que isso. A caridade, às vezes, é você só dar apenas um bom dia para o seu familiar quando você acorda. Sabe? É você dar um lugar para um idoso, para uma pessoa que precisa mais do que você. É uma gentileza. É você emprestar o seu ouvido para quando a pessoa está precisando desabafar. Né? Ou então, numa briga, está uma discussão, você se calar. Isso é caridade. Porque a caridade, gente, é o desejo de ser útil sem pensar em recompensa alguma, sem querer ter algo em troca, é simplesmente fazer por fazer. E aí podemos praticar a caridade de várias maneiras. A primeira, por pensamento. Como? De que forma?
vibrando e orando, como fazemos aqui, como a Neuza, né, faz vibrações e nós em casa fazemos, então estamos fazendo caridade por pensamento, por palavras, como acabei de dizer, né? Ouvir também, e a palavra, aconselhando, confortando, consolando. Como é bom, às vezes, a gente ouvir uma palavra assim. Ontem mesmo aconteceu isso comigo, gente. Eu falando da palestra para a pessoa, alguma coisinha que eu falei, ela falou, meu Deus, vou te levar para casa, porque eu estava precisando tanto ouvir isso que você falou. Então, através da palavra, a gente faz a caridade. E pelas ações, é claro, como eu disse, várias ações, mas principalmente fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. É isso que a gente precisa ter isso em mente, né? Porque a caridade, gente, é o amor em ação. O amor que tanto Jesus pregou para nós. A caridade é o amor em ação. Aí, e falando em Jesus, Jesus é a caridade, né? Então, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a eles qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Então, como Jesus entendia? A resposta é super simples, gente. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Fácil, né? Fácil a gente só falar, né? Agora, pôr em prática é difícil. A benevolência, gente, é a boa vontade, a disposição de você praticar o bem sempre, sempre. Né? Como eu falei, sem interesse. Porque a prática dela é o trabalho em favor do próximo, do semelhante. Essa é a prática. A indulgência é a misericórdia para com as imperfeições alheias. Porque a gente está sempre reparando nos defeitos dos outros. Então, a prática é solidariedade para com as limitações e fraquezas do nosso próximo, evitando discriminá-los, como a gente discrimina o nosso próximo. Muito. Não é? Então, por isso que Jesus fala que a caridade são essas três coisas. E, por fim, o perdão, que é o ato de desculpar as ofensas. Não é? E a prática, qual que é? É o esquecimento daquela coisa que nos fez mal, aquele mal sofrido, que a gente acha, às vezes, que foi ofendido. Às vezes, um simples gesto, como eu estou sabendo de uma pessoa, um simples gesto, a pessoa não quer mais falar com você. Ou uma simples palavra, como a Neuza falou, que vai ter, né? A palestra da palavra, uma palavra, às vezes atira uma flecha na gente, e a gente acha que fica ofendido. Mas vamos perdoar, como disse Jesus, vamos perdoar, esquecendo este mal sofrido com a atitude de tolerância, mas com compreensão, porque a compreensão é tudo. Muito bem, então a caridade, ela é uma virtude mas tão valorosa, que no Evangelho segundo o Espiritismo, ela aparece em 3 capítulos. Em 3. E eu vou comentar só um pouquinho sobre o capítulo 13º, que nos ensina o que a vossa mão esquerda não saiba, o que a vossa mão direita dá. E como a gente gosta de fazer alarde quando fazemos caridade, né? Então, gente, não vamos fazer que nem os fariseus, que quando eles iam no templo lá, dar suas oferendas, eles vinham com seus servos tudo tocando as trombetas para avisar todo mundo que eles estavam fazendo a caridade, né? Até eu costumo dizer uma coisa assim, que eu acho que a maior das caridades, aquela que mais agrada a Deus e a Jesus, é aquela que a gente nem sabe que praticou. Eu sempre costumo dizer isso. Porque a gente ainda tem o orgulho dentro da gente. A gente ainda tem a vaidade. Então, aquela que às vezes a gente nem sabe que fez, às vezes você
Nossa, você deu um sorriso para uma pessoa na rua que estava triste, já levantou o astral dela e foi uma caridade. Olha aí que imagem bonita, não sei se está dando para vocês verem. Não é pesado, é meu irmão, o menininho carregando a irmã na enchente. Quando se serve a Deus, ajudar o próximo não é um fardo, é uma honra. Olha, gente, a gente tem que ter essa honra, né, de poder ajudar o próximo. Agora, então, falamos sobre a caridade, vamos falar sobre a prática do amor, né? E Jesus, a maior prova de amor que temos é Ele. Então, olha, amar é uma decisão, não é um sentimento. Você decide que você vai amar o próximo ou não. Amar é dedicação e entrega. Então, a gente tem que se dedicar ao outro. Amar é um verbo, mas o fruto desta ação é o amor. Aí é o sentimento. Então, gente, amar, como Ele nos falou, como Ele nos ensinou, que até mesmo lá na cruz, Ele pediu ao Pai que nos perdoassem, porque nós não sabíamos o que estavam fazendo com Ele. Né? Então, amar. Então, simplesmente amemos como Ele, nosso Mestre, nos amou. Amor ao próximo. Opa, se é. E olha só que interessante, gente. A inteligência sem amor nos faz perversos. Não é verdade? Porque quanto não é utilizado a inteligência para o mal? Está aí. Os bandidos, eles usam o artifício, a inteligência que eles têm para a prática do mal. Então, nos faz perversos, porque não tem amor. A justiça sem amor nos faz implacáveis, como fizemos com Jesus. Fomos implacáveis com Ele, porque não tínhamos amor no coração. O êxito sem amor nos faz arrogantes, e é verdade, quando a gente consegue algo que não foi com amor, o que acontece? A gente se acha que está acima do bem e do mal. Se acha. Me acho, sou eu. E não tem mais para ninguém, né? A riqueza sem amor nos faz avarentos. Só queremos para nós. Jesus não condenava que tivéssemos a riqueza, mas pregando-a com amor, auxiliando o próximo. A pobreza sem amor nos faz orgulhosos, gente. Até para ser pobres nós temos que ter amor, porque senão a gente se torna orgulhosos. A beleza sem amor nos torna ridículos, né? Quantas pessoas não querem aquela beleza maravilhosa, aquela coisa, aquele exemplo, e faz tanta plástica, que acaba ficando ridículo. A autoridade sem amor nos faz tiranos. Olha só, os imperadores, os governantes, quantos nós não vemos aí que não têm amor? O trabalho sem amor nos escraviza, porque qualquer trabalho nós temos que fazer com amor. Qualquer um, seja até aquele de limpar o chão de casa, de cuidar da nossa família. Qualquer um tem que ser feito com amor, porque senão ele nos escraviza. A lei sem amor também nos escraviza. Também. E agora, gente, a política sem amor nos torna egoístas. Por isso que nós temos tanta corrupção. O egoísmo batendo aí, né? Porque a vida sem amor, gente, não tem sentido. Realmente não tem sentido. Mahatma Gandhi, essa personalidade que conseguiu libertar seu povo sem derramar sangue. Ele diz assim: a minha fé mais profunda é que podemos sim mudar o mundo pela verdade e pelo amor. Verdade, Jesus não falou isso? Venham a mim que eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então aí, até ele. Chico, olha o que Chico nos diz. Não ame pela beleza, porque um dia ela acaba. Não ame pela admiração, pois um dia você pode se decepcionar. E se decepciona. Quanto a gente não se decepciona. Então ele diz assim: ame apenas, pois o tempo
nunca pode acabar com um amor sem explicação, que é o amor de Jesus que tinha por nós, que ele tem por nós. É sem explicação. André Luiz, ele diz assim, gente, que quando a gente conseguir fazer isso, quando conseguirmos nos colocar no lugar do outro, algo mágico acontece dentro do nosso coração. E ele se abre, a generosidade se instala. E nasce a partir daí uma enorme compreensão acerca do propósito maior da existência, que é a prática do amor. Só aí que a gente vai conseguir praticar o amor. E quando conseguirmos isso, através do exercício diário, desse amor, dessa compaixão, vai fazer de nós seres de primeira classe. Olha só, gente, nós vamos ser seres evoluídos, André Luiz nos diz, com amor. E outra coisa importantíssima, além da caridade e do amor, a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima, que tanto a gente fala aqui no centro, não é? Mas o que é essa reforma íntima? A reforma íntima é o ato da busca de elevação moral do indivíduo, promovido por ele próprio. É a nossa busca de querer nos melhorar. E a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades que nós temos, é saber aonde que devemos nos reformar. Aonde? Temos que fazer sempre uma autoanálise de nossas vidas. É como uma casa. Parece lá uma mancha, você tem que verificar por que está ali. Então, você tem que analisar. E nós temos que fazer a mesma coisa. Né? Tem que saber aonde que está o nosso erro, o nosso vício. E tentar modificar. E, além desse, nós temos outra dificuldade, que é justamente praticar a reforma em nossa personalidade, em nosso modo de agir e até no nosso modo de pensar. Se não modificarmos isso, nós não conseguiremos fazer a reforma íntima. Raul Teixeira é um grande palestrante espírita, e ele nos diz assim que nós temos quatro bases para a reforma íntima. A primeira delas, não falar, falar sempre de forma inatacável. Como? Né? Com uma forma amorosa. Porque a gente, normalmente, o que nós fazemos? Olha lá, fazemos isso. O nosso chefe, principalmente, briga conosco. A gente ataca as pessoas nas imperfeições. A gente taca bem na ferida. Não é verdade? Essa é uma forma que nós não devemos agir. Aí a mãe recriminando o filhinho, mas nós temos que tentar, gente. Mesmo quando a gente tem que chamar a atenção de alguém, falar de uma forma gentil, amorosa. Eu dou até um exemplo a vocês, não sei quem já viajou de avião, que quando acende lá o sinal luminoso de apertem os cintos, a comissária, ela sai verificando se os passageiros estão com seus cintos de segurança. E aquele que não está, ela fala desse jeito. Seu cinto de segurança, senhor, por favor. Ela deu uma ordem a ele, mas de uma forma gentil, amorosa. E é assim que nós temos que tratar o nosso próximo. Segundo, não tomar nada como pessoal. Melindre. Ai, quando a gente é criticado, né, gente? O que acontece? Aí a gente leva para o lado pessoal, a gente fica chateado, esbraveja. Nossa, é difícil. Ao invés de fazermos o quê? De repente, pegar essa crítica e transformar ela para o bem e tentar nos melhorar. Né? Madre Teresa nos diz assim, que as críticas não são outra coisa do que orgulho dissimulado. Sabe o que é isso? É o orgulho disfarçado, porque a gente tem um orgulho imenso dentro do nosso coração, né?
E ela diz mais, ela fala assim, uma alma sincera para consigo mesma nunca se rebaixará à crítica. Então, ela sempre vai tomar a crítica para se melhorar. Porque a crítica é o câncer do coração. Porque o coração é o único órgão que não tem câncer. Ele é o único órgão no nosso organismo que não tem câncer. Mas ele gera. Por quê? Porque ali a gente guarda a mágoa, o ressentimento, a tristeza, não é? Então, é isso que ela fala. O orgulho, gente, é um defeito gravíssimo, gravíssimo, e a gente não consegue detectá-lo dentro de nós. Não consegue. E ele se agiganta ainda mais quando justamente a gente não aceita a crítica, a gente não tolera que nos criticam. É muito difícil, porque a gente não consegue enxergar. Terceiro, não fazer suposições, julgamento. Como a gente faz, não é não? Aí, quando a gente vai ver, não é aquilo. Eu vou contar uma historinha para vocês bem rápida, que era assim, toda manhã, um casal sentava-se à mesa para tomar café. E a mulher olhava pela janela e via a vizinha estendendo o lençol. E o lençol dela, sujo, escuro, bem escuro. E a minha mulher falava assim, mas essa vizinha não usa um alvejante, não lava direito esse lençol. E assim, várias vezes acontecia. Até que um determinado dia, ela olha para a janela e leva um susto. O lençol estava branquinho, limpinho. Ela falou, nossa, dessa vez ela caprichou no cloro, deixou limpinho. Aí o marido vira para ela e falou, não, minha filha, não, minha esposa querida. Eu que levantei de manhã e limpei as janelas. As janelas estavam todas sujas. Então, olha o julgamento dela, né? Aí tem uma outra história que essa eu acho bárbara, fantástica. Essa foi uma colega minha que aconteceu. Na época que ainda pegava-se ônibus e descia assim pela frente, né? Aí estava um dia de chuva, ela estava assim, com a bolsa, com uma sacola e com um guarda-chuva. E entrou no ônibus, e na frente dela tinha um homem. E aí ela mudava de posição, o braço aqui e ali. Aí uma hora ela viu que o relógio dela não estava no pulso. Mas na hora ela pensou assim, foi esse homem que me roubou. Foi ele que me roubou. Mas ela deu um jeito de pegar o guarda-chuva, colocar nas costas dele e falar assim, joga o relógio na sacola. O homem, mais do que depressa, jogou o relógio, levantou, deu sinal, desceu lá na frente e foi embora. Aí ela falou, ele roubou mesmo. Roubou mesmo. E quando ela foi se sentar no lugar dele, o relógio caiu daqui de cima. Quando ela abre a sacola, o relógio masculino. Gente, ela cometeu um crime. Ela roubou o homem. Para e pensa. Olha o julgamento. O que não leva um ser humano a fazer? Terrível, né? Então, vamos ter cuidado com o julgamento. Não podemos julgar ninguém. Fazer o melhor que pudermos com o máximo de nós. Isso daí, olha, gente, que bênção, né? Um ajudando o outro, dando a mão, precisamos. Porque muitas vezes, por preguiça, a gente adia nossos trabalhos, ou então a gente faz por fazer, vamos fazer de qualquer jeito. E aí surgem os fracassos na nossa vida. Sabe por quê, gente? Quando a gente age assim, porque somos egoístas. A gente sempre pensa em nós primeiro. E Kardec, ele nos diz assim, que o egoísmo é a fonte de todos os nossos vícios, todos, mas em compensação, a caridade é a fonte de todas as virtudes. E esse defeito tão grande que nós temos, que é o egoísmo, ele deriva de todos os outros que temos, por isso que ele é um dos últimos que perderemos quando estivermos na nossa caminhada, lá no final da caminhada evolutiva, né? Tá? Então, e também ele dificulta muito a nossa posição de nos colocar no lugar do outro. Então, gente, o melhor gosto da vitória é quando vencemos a nós mesmos, porque nós somos os inimigos de nós. Temos sempre que nos precaver de nós mesmos. E também temos que cuidar do quê? Do nosso planeta, já que queremos um mundo melhor, né? Falamos de nós, agora, vamos cuidar da saúde do nosso planeta. Como? Não desperdiçando água,
não desmatando, não jogando lixo no lugar errado, porque aí vem as chuvas, tem enchente e acontece tudo isso que aconteceu, né? Tantos transbordamentos, gente morrendo. Então, não vamos maltratar os nossos animaizinhos, né? Olha, e vamos, quem sabe, nosso país, Brasil, chegar como o Japão. O Japão, ele consegue reciclar 99% do seu lixo. Pensa. E eles querem chegar a 100%. Então, quem sabe a gente chegar lá, né? Então, por quê, gente? Nós vivemos no mesmo planeta, a gente compartilha com esse planeta tudo. Tudo compartilhamos. Os mesmos efeitos, né? As mesmas consequências de exploração. Por isso que tivemos tantas tragédias aí. Porque somos nós os responsáveis. E com pequenos gestos nós podemos o quê? Realmente mudar. É como se, de repente, a gente plantasse uma semente hoje e amanhã ela vai se transformar numa linda árvore. Porque nós queremos o melhor para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas gerações, mas também para nós. Nós não somos espíritos eternos, reencarnantes? Sim, também vamos herdar este mundo. Então, a gente tem que fazer hoje para melhorar amanhã. Parece simples, mas não é, viu, gente? Demanda muito, muito, muito trabalho e persistência. Então, um mundo melhor. Vamos aí, a ele, né? Com o quê? Com honestidade, com sinceridade, com fé, com esperança, essas virtudes gratuitas que nós temos, gente. Com comprometimento pela honra e pelo nosso caráter. Então, vamos ter muita humildade, fazer o bem sempre que pudermos, sempre, sem cessar, vamos trabalhar. Porque quem não muda, dança. Então, vamos ter a mudança. E, novamente, né, no filme lá que eu falei, ele explica que a arca, na verdade, a arca que ele queria era essa, uma atitude real de carinho e amor de cada vez. Só que para nós, né, gente, atitude real de caridade e amor de cada vez. E nós, todos nós, temos essa arca dentro dos nossos corações. Então, vamos abri-la sempre, sempre, sempre. Principalmente quando as oportunidades aparecerem em nossa vida. E, finalmente, né, Jesus, ele é o modelo da humanidade. E ele nos diz o quê? Que nós devemos dar conta de nós mesmos, da nossa própria vida, da nossa própria missão, dos nossos deveres, não ele. A gente pede ajuda a ele para que consigamos vencer a todo. Porque nós, o mundo, somos todos nós. Ele é feito pelas nossas ações, como eu disse. Se a gente fizer uma pequena ação hoje, ela pode gerar lá na frente um fruto maravilhoso. Então, cabe a nós a inadiável decisão de nos melhorarmos, né? E, gente, hoje é o dia. É hoje, gente. Não é amanhã, não é depois. É hoje, é agora, já. Vamos começar a nos melhorar para melhorarmos o nosso planeta. Vamos começar a nossa mudança interior. E também vamos aprender e principalmente colocar em prática o Evangelho de Jesus. Como eu disse, com benevolência, indulgência e perdão. É isso que nós precisamos fazer. Tá bom? Então, agora eu vou passar uma musiquinha que finaliza a nossa palestra de hoje. Tá bom? Uma vez teve um incêndio na floresta e os animais fugiam sem parar.
a flor ficando lá, indo ao rio e pegando em seu biquinho um pouquinho d'água pra jogar num incêndio bem maior que passarinho. E o leão se interessou em perguntar: por que é que você tá fazendo isso? Se esse fogo é muito grande pra você. Faço isso porque essa é a minha parte. Eu lamento que você não quer fazer esse exemplo de responsabilidade. Cada um de nós devia ter. Bastam gotas de boa vontade pra que a gente possa então fazer o futuro não ser mais apenas utopia, pra esperança se realizar a cada dia, pra que os nossos pais não tenham mais preocupações, pra todas as tribos, raças e nações. Mas pra maioria, menos para a minoria. A melhor maneira de fazer democracia, pra que todos possam ter a sua liberdade. Liberdade, mas sem irresponsabilidade. Onde a gente não precise mais pedir ajuda. Onde tudo pra melhor o tempo todo muda. Pra gente só viver no amor e não fazer mais guerra. Pros seres vivos, habitantes do planeta Terra. Pra aqueles que trabalham para um novo mundo, onde não exista medo nem por um segundo, onde ninguém mata pra matar a fome. Pros homens de bem e pro bem dos homens, pra consciência dos que têm tudo nessa vida, pra quem não tem nada, nem um prato de comida. Um mundo melhor, um mundo Eu acho que essa música, ela retrata bem o que nós temos que fazer. Se estamos, né, aí às portas da regeneração, e é isso que nós queremos, gente, não matar para matar a fome. Olha que coisa boa, não é? Nós vamos conseguir, se Deus quiser, gente, como eu falei, com uma atitude real de caridade e amor de cada um, sempre, sempre. E Jesus e Deus em nossos corações. Obrigada a todos pela presença, né, por me ouvirem. Eu espero realmente que vocês tenham gostado,
porque eu só quero o melhor para todos. Tá bom? Obrigada e paz e luz no coração de todos. Obrigada.